Bem, pessoal, estamos de volta para esse nosso último bloco do nosso podcast Neves Talk. E retomando essa temática que a gente está tratando nesse encontro de hoje, eu vou mais uma vez aqui chamar o meu amigo Canindé para a gente aprofundar um pouquinho mais, Canindé, dentro dessa linha de como essa sua relação com as meninas, com a Helena e com a Alice, dentro da rotina, né, da sua casa. Como é que funciona, na prática, esse acompanhamento dos estudos das meninas? Como é que você tem conduzido isso? Como é que você organiza a rotina de estudos dela e a interação dela com você, com a sua esposa? Então, como eu já falei, minha esposa é professora e as aulas dela normalmente são à noite, né? E realmente à noite, praticamente quem fica com as meninas sou eu até elas chegarem, né? Isso desde de criancinha, né? Pequenininha mesmo. Então, realmente, esse acompanhamento eu eu tenho maior participação no sentido de que eu estou mais tempo, que é exatamente no horário em que elas estão em casa e eu estou acompanhando essa rotina delas em questões de ordem escolares, né? Então, assim, eu sempre vejo, cadê o que foi, deixa eu ver a agenda. Hoje a agenda é digital, né? Chega para mim, chega para minha esposa, para a Irene. Mas antes, quando era agenda mesmo física, então ia lá, via se tem alguma observação, o que é que tem de material para ser feito, o que é que tem de atividade para ser feita, tem algum trabalho, precisa comprar alguma coisa para poder ir. Às vezes tem maquete para ser feita, tem um trabalho de colagem lá nos anos, né, mais iniciais, mas hoje ainda do mesmo jeito. Toda vida, quando eu pego, e aí, como é que foi a escola? Quando eu deixo elas aqui, viu, professor? Eu gosto muito de dizer, aproveite os 50, acho que são 50 minutos de aula, né? O professor está ali com o maior conhecimento que tem, que pode dar para você. Então, assim, e ali não só são apenas 50 minutos de aula. Ali é uma vida toda de trabalho, de pesquisa, né? Então, aproveite. Ele está ali exatamente à disposição de vocês. Então, vocês não devem perder esse tempo. Não tenha vergonha de perguntar, não é? Porque se tem dúvida, se eu não tivesse dúvida, você não estaria aqui, porque você já tinha passado por essa fase, né? Todos nós temos dúvida, né? E tinha um professor meu que dizia, só não tem dúvida quem não estuda. Então, assim, é importante essa observação. Ô, Canindé, me diz uma coisa. Helena, eu sei que está no pré-vestibular, né? Na terceira série do ensino médio. Alice está em que série? Está no 7º ano. No 7º ano. Isso. Como é que é a diferença do acompanhamento entre acompanhar um estudante pré-vestibular e acompanhar um estudante do fundamental? Acompanhar o pré-vestibular com a mão na cabeça o ano todinho até sair o resultado do Enem. Pois é. Acabei de passar por isso. Passou, né? Então, assim, nesse aspecto é bem tranquilo, porque eu acho que minhas meninas, elas nunca deram muito trabalho para estudar, mas porque eu também estou sempre muito próximo, tanto eu quanto a Irene, né? Então, assim, muito próximo mesmo. Deixa eu ver. Aqui lá tem aquelas fases que a gente sabe que tem mais. Eu diria, mais dependência, mais necessidade, ou mais, sei lá, de uma letargia por um motivo, por outro. Tem aquelas fases da adolescência, início da adolescência, tem muito isso. Ou então diz assim, não vou estudar não, porque eu já sei, né? Mas você vai revisar pelo menos, não, mas não tenho que revisar não. Eu digo, como é que aprove amanhã? E você ainda não vai revisar. E eu gosto muito de falar, viu, professor? Professores, porque são dois professores, né? Eu digo muito a elas assim, eu costumo dizer, nesse acompanhamento, eu disse, o seu estudo aqui, a finalidade não é a nota. A nota é apenas uma consequência do que você aprendeu. Né? Então, assim, o professor dá o conteúdo lá em sala de aula, né? Você tenta tirar suas dúvidas o mais possível, aquilo que não conseguir, você pode tirar em casa, no livro, fazendo uma pesquisa. E hoje a internet aqui, nesse sentido, né, fazendo um link aqui, ajuda bastante. Se eu botar lá uma aula de matemática, conjuntos, vai aparecer 3.000, 4.000 aulas ou mais que isso de conjuntos. Então, assim, é uma ferramenta, né, ao favor deles é enorme, né? Diferente da minha época, talvez a de vocês, que a gente tinha um livro, se tivesse aquele livro, se não tivesse, tudo bem, se não tivesse, era do mesmo jeito. Então, assim, não tinha muito a quem recorrer, a não ser que fosse depois o professor, né? Mas hoje não, né? Ele tem o mundo nas mãos deles, né? E o que é interessante, tem até um livro de José de Castro, que até a escola trabalhou lá nos anos iniciais, que diz o mundo em minhas mãos. É um livro belíssimo. Diz, se eu tivesse o mundo em minhas mãos, né, eu certamente iria melhorar a natureza, iria melhorar a saúde. Ele faz um apanhado belíssimo, o livro, né? E a escola trabalhou isso com eles lá nos anos iniciais. E eu digo, e hoje ele tem o mundo nas mãos deles, né? Basta saber utilizar em prol
do que eles pretendem, né, enquanto profissionais, enquanto pesquisa, não é? É claro que tem essa parte e a gente não pode descartar isso, a parte de entretenimento, que é importante também, não é? A vida não é só feita só para estudo e só para trabalho, né? Tem essa parte aqui também de entretenimento, que pode ser utilizada nessa tecnologia. Agora, porém, não pode fazer o inverso, né? Eu pegar a maior parte da tecnologia e querer só utilizar e dar uma fração apenas para o estudo. Então, esse acompanhamento que eu faço com ela é, inclusive, sobre essa tecnologia. Tanto que eu boto, às vezes, o despertar do meu celular às 18h30, porque a partir daqui não se usa mais celular. Não é fácil. Quando pensa que não estou em casa, ou então não, eu estou usando o celular para fazer um trabalho, eu tenho que fazer como é que chama lá? O Eureka do SAIS, não é? Então, assim, eu em cima, cadê já fez Eureka, né? Então, assim, e o acompanhamento de Helena, né, que já está na outra fase, já está mais, eu digo, mais amadurecida, madura, né? Então, assim, já tem mais, eu diria, essa responsabilidade. Alice tem menor quantidade, eu digo também pela fase, né? Mas eu fico sempre muito em cima. E Helena mesmo, eu sempre falo, tem alguma dúvida? Como eu gosto muito, sou entusiasta da educação. Continuo estudando, e até para poder, às vezes, ensinar física, matemática, não é? Português, língua portuguesa, não é? E tem algumas coisas que eu digo, isso aqui veja com sua mãe, viu? Porque isso aqui é mais a área de humanos, ela mais, não é? Então, assim, mas é uma diferença disso, eu vejo também na dependência da tecnologia, né? De quem já vive, como é que chama? Já nasceu com esse mundo digital, tem essa dependência maior, né? Mas a outra não é muito diferente, porque também já está inserida nesse mundo, né? Já migrou e está bem, né? E está bem adaptada. Eu estava vendo aqui como isso, Edelfrânio, é importante, né? Esse acompanhamento dentro de casa, esse relacionamento. Eu acho que a educação ela se estrutura em torno disso, de relacionamento. E esse relacionamento, quando ele é forte, bem construído dentro dos nossos lares, ele traz uma qualidade humana melhor para dentro das nossas salas de aula, né? Eu escutei muito tempo dentro de casa, dito pelos meus pais, pela minha mãe, pelo meu pai, dizia assim, ensine uma criança no caminho que ele deve andar e mesmo depois de grande ela jamais se desviará dele. Se essa fundamentação tá sendo o alicerce no qual eu estou construindo esses nossos filhos, sem dúvida nenhuma a coisa tende de maneira muito consistente a dar certo, né? Edelfrânio, vamos aproveitar agora, já que eu direcionei aí a palavra para você. Se você tivesse que fazer uma fala para os pais que estão nos assistindo agora, seja daqui do nosso colégio, da nossa escola ou de outras escolas aí, sobre esse acompanhamento dos seus filhos na rotina de estudos. Que pontos de alerta, de atenção, que complementos a nossas falas você traria para eles agora? Tá, eu vou começar copiando aqui a experiência do Canidé e da Irene com as meninas. Se você reparar na fala dele, né, falando ali da prática do dia a dia, começou falando de acompanhamento de agenda, né? Isso, quando a gente fala de agenda, o que a gente está falando? A gente está falando de dar importância ao que se tem que fazer e de administrar o tempo. Então, são dois desafios tremendos. Você vê que hoje nós, como adultos, como pais, como profissionais, qual é um dos nossos maiores desafios para sermos produtivos? Organizar o nosso tempo. E isso aprende aonde? Na rotina escolar. Mas isso precisa de uma ajuda muito grande de quem? Da família, em casa. Então, o acompanhamento da rotina escolar, ele é um dos pontos primordiais. Porque isso vai ficar um ensinamento que não vai, vou copiar o que você disse, não é o que vai te dar a tua nota, mas é o que vai também ajudar a construir esse resultado. E isso é uma coisa que vai ficar para sempre. Sim. E a gente está falando de quê? Você vê que na hora que ele diz assim, e o que é que tem para entregar? E o que é que tem para fazer? A gente precisa preparar alguma coisa para isso? Precisa comprar algum material? Você também está ajudando. Você vê que a gente falou aqui de neurociência, de cérebro. A gente está falando de crianças e de jovens que o desenvolvimento da capacidade do córtex de fazer planejamento não está bem desenvolvido. E vai aprender com a experiência do pai e da mãe. Isso. Você vê, a partir de tal hora não se usa mais celular. Aí eu já estou imaginando que tem uma rotina de sono, que tem uma rotina de acordar. O autocuidado, a higiene mental, isso também pode partir das famílias. Na hora em que você tem uma rotina, em que você tem limites, todas essas coisas dão a base
para que a criança, para que o jovem, os nossos alunos venham para a escola valorizando o que eles vão fazer e preparados para isso. Então, acho que isso aí é uma coisa fundamental. E aí tem um outro ponto também importante, pegando também da fala da experiência do Canindé, que eu consigo, inclusive, ajudar com alguns conteúdos. A gente sabe que isso pode não ser da realidade de todos os pais. Verdade. Mas, veja, o primordial é estratégia de trabalho. É isso que a gente está falando aqui. Mas, até para auxiliar os pais, hoje, por exemplo, porque as suas já estão grandes, mas no SAS, por exemplo, o nosso material didático, lá na educação infantil, até as crianças serem alfabetizadas, tem um material para a família. Você vê que na pandemia todo mundo passou muito por isso, de ter que ajudar as crianças em casa, e muitos pais descobriram o quanto expertise é necessário ter para isso. Então, hoje a gente se preocupa muito em ter materiais de orientação para as famílias. Porque quanto mais os pais estiverem ali interessados em saber o que o meu filho está estudando, o que é isso aqui que ele está aprendendo, porque a gente diz assim, o básico é você pegar na escola e dizer assim, e aí, como é que foi na escola hoje? Isso pode muito bem descambar para uma conversa de geopolítica. Porque se você der corda, eles vão dizer, o meu professor falou isso, falou... Aí, veja, os professores vão ganhando nome, as disciplinas, os conteúdos estudados vão ganhando contexto na família. De repente, ele está discutindo educação financeira, você coloca uma situação da casa, envolve ali, e dá concretude para aquilo que está estudando. Sim. Então, assim, eu acho que isso são coisas básicas. A gente fala muito assim, esforço e impacto, né? É uma coisa que você, com o menor esforço da família, consegue causar mais impacto. Aí, isso daí já resolve uma base para muita coisa que vai acontecer depois. E aí, para fechar, especificamente neste tempo em que estamos vivendo, uma atenção especial a ensinar a lidar com tecnologia. Isso, quem vai ensinar primeiro é o pai, a mãe, o responsável. É a família em casa. Tem a hora de usar e tem a hora de não usar. E quando usamos, usamos para quê? Então, como você falou, tem o entretenimento? Tem. A gente tem acesso a filmes hoje, a gente tem acesso a livros. Isso é maravilhoso. Mas tem a hora de não usar. Se a gente está sentado à mesa, então agora não é hora do celular, agora é hora do almoço. Agora é hora do jantar. Quantas conversas espetaculares vão acontecer? E isso acaba sendo um simulacro do que vai acontecer na sala de aula. Se eu tenho a atenção do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, e eu tenho um momento onde o celular não é importante, é o convívio, quando eu chegar na sala, eu vou ter essa mesma interação. Esse respeito. Então, eu acho que vamos nessas três coisas principais aí, assim, de concretos. Fantástico, fantásticas colocações. Enquanto você falava, Edelfrânio, eu ia colocando aqui alguns pontos que me chamaram a atenção, né? A gente hoje discute muito a questão de gestão de tempo, né? Isso. Quando, na prática, se a gente parar para olhar, o tempo de Canindé, o tempo de Edelfrânio e o meu tempo, todos nós temos as nossas 24 horas. Isso. O quão mais produtivo eu serei do que Canindé ou do que Edelfrânio depende do meu planejamento. Depende do quanto eu sei me organizar, do quanto eu me preparo para isso, né? Então, a importância do impacto do planejamento, como o Edelfrânio destacou muito bem aí, na gestão desse tempo, né? A gente está gerindo atividades que acabam aumentando a nossa produtividade dentro de um certo intervalo de tempo. E o quanto isso tem que estar na estratégia das famílias, né? O acompanhar para uma atividade produtiva, para que os estudantes se sintam seguros e saibam se organizar no processo. Eu acho que esse momento é riquíssimo, sabe? Principalmente essas dicas, Edelfrânio, que você compartilhou agora. Eu acho que se nós, como famílias, como pais e mães dos nossos estudantes, conseguirmos debruçar um pouquinho de tempo, né? Gastar um pouquinho de tempo para entender melhor como isso funciona e colocar isso na prática, nós vamos dar um salto qualitativo significativo na melhoria da qualidade de educação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? É uma pena muito grande o nosso tempo estar se esgotando já aqui, a gente vai ter que se encaminhar para o fechamento desse bloco, e eu queria fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, agradecer a Canindé por estar aqui conosco, Canindé que é pai de 2 estudantes aqui do nosso colégio, Nossa Senhora das Neves. Agradecer a Edelfrânio, consultor do SAIS Educação, que de bate pronto quis estar aqui conosco nesse momento. É muito bom ter a companhia de vocês, discutindo temas tão relevantes e tão bacanas, né, para o crescimento da educação dos nossos estudantes. E queria também agradecer a você, pessoal que está aí do outro lado da telinha, as famílias, os pais que estão nos acompanhando agora,
tá? Por esse momento, por esse instante de compartilhamento aqui dessas informações junto com vocês. Um outro ponto para a gente fechar esse nosso momento é chamar a atenção assim, do grau de importância que toda essa discussão pode ter se a gente conseguir realmente fazer com que esse assunto chegue a mais e mais e mais pessoas, né? Então aí não esqueça de compartilhar esse vídeo, de deixar o seu like, de ativar o sininho das notificações para toda vida que a gente postar um vídeo você ser notificado e compartilhar esse vídeo com outras famílias, tá? O Colégio das Neves agradece demais a participação de vocês aqui conosco, que estão aqui no nosso estúdio conosco, e também a vocês que estão aí do outro lado da telinha. Um forte abraço a todos e até o próximo Neves Talk.